Então vamos começar a seguinte observação, ó. A função seno de R em R são seno, ó. A função seno que vai de R em R, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. Ela não é uma coisa nem outra, tá? Ou seja, logo ela não é invertível, ela não tem inversa, porque para ser invertível, ela precisa ser bijetiva, tá certo? Entretanto, vou colocar assim nesses termos, entretanto, a função, olha que função, eu vou chamar essa função de I seno, tá? A função I seno, que vai do intervalo menos π sobre 2, no intervalo menos 1, dada por I seno de x igual ao seno de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos π sobre 2, essa função ela é injetiva e ela é I sobrejetiva. Logo, ela é invertível, porque ela é bijetiva, então ela é invertível. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função cujo gráfico é isso aqui, ó. O que eu estou fazendo é restringir o domínio do seno ao intervalo menos π sobre 2, e restringir o contradomínio do seno ao intervalo menos 1, que ao fazer isso, eu tenho uma função que é injetiva e sobrejetiva, porque veja bem, ó, olha aí, quem é o seno, ó. Se você pegar o seno, quem é o seno de menos π sobre 2? Quem é? Menos 1. Quem é o seno de π sobre 2? Quem é? É 1. Então, você tem a função seno passando por esse ponto, você tem a função seno passando por esse ponto também e passando por aqui, porque o seno de 0 é 0. Então, o que você tem é a função em seno é a função cujo gráfico é o gráfico do seno restrito ao intervalo menos π sobre 2, que o seno, né, é assim, né, ela fica, vem aqui e continua, né, mas eu vou restringir o seno ao intervalo menos π sobre 2, e restringir o contradomínio, porque aí você vê que isso é o gráfico de uma função que é injetiva e sobrejetiva, logo ela é invertível. Esse é o gráfico do I seno. O gráfico do I seno, portanto, está contido no gráfico da função seno, tá? Porque a I seno em x é o seno de x, qualquer que seja o x, no intervalo menos π sobre 2, E aí sai a seguinte definição, que é uma definição da literatura matemática, e é a definição da função seno a menos 1, tá? Que é a inversa do seno, ela é colocada assim, mas não é a inversa do seno, porque a função seno não tem inversa. Então, na calculadora, você vai ver lá seno a menos 1, quem é? É a inversa dessa função, tá certo?
Ou seja, a função inversa de quem? Da função e seno dessa função aqui, tá? A função inversa dessa função aqui, ela é denominada na literatura matemática, ela é denominada função arco-seno, sendo denotada por arc-seno. E é evidente que ela vai aonde? Ela vai do intervalo menos 1, 1, no intervalo que? Menos π sobre 2, π sobre 2. Tá certo? É a inversa. Então ela é denotada assim, arco-seno. E aí eu vou colocar aqui, isso é consequência, tá? Isso é consequência. O domínio quem é? O domínio da função arco-seno é o intervalo menos 1, 1. E o contradomínio? O intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, assim você tem o seguinte, ó. Assim, por conta dessa definição, você tem as consequências, né? Assim, você tem, primeiro, tá? Como uma inversa da outra, o arco-seno do I seno em X, isto é, que é o arco-seno do seno de X, isso é igual a X, qualquer que seja X pertencente ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Me permita fazer essa gambiarra aqui por causa de espaço, tá? Ponto, vírgula. Né? Como? Não, gambiarra não, recurso técnico. Ah, sim. O outro, o seno, aí seno do arco-seno de X, que é a inversa, né? Uma inversa da outra. O seno do arco-seno de X, isto é, o seno, quem é seno? Quem é? É o seno, tá? Do arco-seno de X é igual a quê? É igual a X, mas qualquer que seja X pertencente ao intervalo menos 1, tá? Bom, sintetizando essas duas numa só, dados X no intervalo menos 1, 1 e Y no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Deixa eu trocar aqui o refil. Estranho. Tá com... Deixa eu ver um negócio ali. Pronto. Dado X no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, dado X no intervalo menos 1, 1 e Y no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, o Y é quem? É o arco-seno de X, se somente se o quê? O X é o seno de Y, ou seja, X é o I seno de Y, mas o I seno de Y é o seno de Y, tá certo? Tá bom? Não esqueça a definição, quem é I seno de X? É o seno de X, é a inversa, tá? Vamos ver se vocês estão entendendo, quem é o arco-seno de 1/2, quem é? O meio, ó, tá aqui. Hã? π sobre 6, porque é o ângulo
né, cujo seno é o meio. Tá certo? O arco seno de 1/2 é π sobre 6. O arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Hã? O arco seno de menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Menos π sobre 3. É menos π sobre 3. Tá? O arco seno de 0. Quem é? É 0. Tá? É 0. Você não pode esquecer a definição dessa função. Tá certo? Porque você, ó, y, digamos, está aqui o x. Então você tem, vou desenhar a mão livre, tá? Você tem o círculo trigonométrico, ó. Tem o círculo trigonométrico. Então, olha o que você tem, ó. Vou colocar aqui, só para você entender aqui. Vou colocar o x aqui, ó. Trocar aqui x e y. Então quando você pega um x, ó, você pega um x aqui no intervalo menos 1, que aqui o intervalo é o intervalo, ó, menos 1. Quando você pega o x no intervalo menos 1, tá? Então você vem aqui, ó, vem aqui, tá certo? Tá bom? Então, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, quem é ele? Quem é esse ângulo? É o arco seno de x. Porque é a função inversa. Aqui é o arco seno de x. Então, qual é o ângulo cujo arco seno é menos raiz de 3 sobre 2? Menos π sobre 3. Tá? Menos π sobre 2 não. Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. O arco seno de menos raiz sobre 3 é o menos π sobre 3. Tá? Muito cuidado na definição. Por exemplo, ó, quem é o arco seno do seno de 3π sobre 4? Ó, o arco seno do I seno de x, isto é, o arco seno do seno de x é x, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E observe que 3π sobre 4 não pertence ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Então, e essa igualdade porque o arco seno vai daqui para cá. Tá? Então o arco seno. É 4? Por que é π sobre 4? Pela seguinte razão. Porque isso aqui é o arco seno do seno de 3π sobre 4 é o π menos π sobre 4. E você já sabe lá da trigonometria que o seno de π menos x, a trigonometria diz, né, uma identidade fundamental não, uma identidade trigonométrica, identidade fundamental é o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é 1. O seno de π menos x é igual a quê? O seno de π menos x é igual a seno de x, qualquer que seja o x real. Não é só você, ó. Tá aqui eu pego o círculo trigonométrico, se considera o círculo trigonométrico, fazer só essa parte daqui, tá bom? Aqui é o 1 e o menos 1, aqui,
Tá? Então se você pega aqui, ó, se você pega esse ângulo aqui, digamos que esse ângulo seja x, tá? Onde é que está o seno do x? O seno de x está aqui, tá bom? Essa medida aqui é o seno de x. Mas se eu continuar, que ângulo é esse? Esse ângulo é o π menos x, tá? E eles têm o mesmo seno. O seno de x é o seno de π menos x. Então isso aqui é igual a quê? Ao arco seno de quem? Do seno de π sobre 4. Agora o π sobre 4 está aqui, ó. Menos π sobre 2, π sobre 2. E o arco seno do seno de x é x, qualquer que seja x aqui dentro. Então isso aqui dá igual a quanto? π sobre 4. A função arco seno é a inversa dessa função aqui, ó. A definição da função I seno, cujo gráfico é esse pedaço aqui. Eu não vou conseguir as saídas desse intervalo, né? Como é? Eu vou conseguir, tipo, pelo arco seno, se eu colocar o 3 π sobre 4, por exemplo, eu nunca vou conseguir, quer dizer, eu vou conseguir a saída dele, tipo, uma saída π sobre 4. Porque, ó, o arco seno vai do intervalo menos 1 no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Tá certo? Então o arco seno de um ângulo não pode ser um número fora desse intervalo. Entendido? Tá? Agora eu vou lembrar aqui uma coisa para vocês, que é o... Deixa eu apagar isso, já teve o seu propósito, que é o teorema da função inversa. Ó, considere a seguinte situação. Teorema, vou colocar aqui, isso aqui é uma lembrança. Teorema. Sejam I e J contida em R intervalos X pertencendo a J, X o número em J, e F de I em J, I e J intervalos, uma função contínua e invertível. Esse vai anunciar aqui, reenunciar o teorema da função inversa. Função contínua e invertível. Então, olha aqui. Você tem R, você tem R, você tem aqui o intervalo I, você tem aqui um outro intervalo J, e você tem daqui para cá a função F. F de J, uma função contínua e invertível. A sua inversa vai de J para I. Certo? A inversa vai de J para I, que é a inversa. E aqui eu escolhi um X pertencente a J. Então o X está em J, onde é que está F a menos 1 de X? F a menos 1 de X, né? F a menos 1 está em I. Então o teorema da função inversa diz o seguinte: se a função f é diferenciável em x, se a função f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável em x, a f a menos 1 é diferenciável em x, e
a derivada da f é menos